Então, como a gente estava vendo, por extenso, o resultado 2 poderia ser descrito como dar 1 no primeiro dado e 1 no segundo. Lógica E, interseção entre esses dois eventos. E aí, pergunta, são eventos independentes? Dar 1 no primeiro dado depende de dar 1 no segundo dado? Não, são dados honestos, como a gente está modelando. Então, são eventos independentes. A probabilidade da interseção, quando eles são independentes, é o produto das probabilidades marginais. Você lembram disso? Então seria a probabilidade de dar 1 num dado vezes a probabilidade de dar 1 no outro dado. 1/6 vezes 1/6, 1/36. Por outro lado, resultado 3, por extenso, como a gente poderia referenciar? Dar 1 no primeiro dado e 2 no segundo, ou dar 2 no primeiro e 1 no segundo. Então a gente tem aquela relação da lógica E e também a relação da lógica OU. Isso daqui, 1/36. Isso daqui, 1/36. Tal como aqui em cima. E na lógica OU, a gente vai perguntar uma outra coisa. São eventos excludentes entre si? E a gente vê que o fato de dar 1 no primeiro e 2 no segundo exclui a possibilidade de dar 2 no primeiro e 1 no segundo? Exclui. Não tem como acontecer 1 no primeiro e 2 no segundo, e ao mesmo tempo 2 no primeiro e 1 no segundo. Então a probabilidade da lógica OU é a soma das probabilidades individuais. Então é 1/36 mais 1/36. 2/36. E assim vai para toda essa gama de resultados possíveis. Aqui eu tenho 3 coisas, cada uma com 1/36, pela lógica OU, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36. E aí agora começa a diminuir de novo. Aí vai para 5, 4, 3, 2 e 1. Até aí tudo bem? Mais uma vez, para a gente perceber se não errou em conta ou em conceitos, a probabilidade do espaço amostral tem que ser igual a 100%. Então a soma disso tudo tem que dar 1. Vamos lá. 1 com 2, 3. Com 3, 6, 10, 15, 21, 26, 30, 33, 35, 36, 36 avos. 1. 100%. Está fechado o nosso espaço amostral. E uma outra coisa interessante. O valor que deu maior probabilidade nessa distribuição triangular, 1/6. Aquela probabilidade de um dos dados dar 1 ou 2, ou seja, o pico dessa probabilidade da distribuição triangular é igual àquele valor que a gente tinha no caso de um dado, se eles fossem todos uniformes, na distribuição anterior. Até aí tudo bem? Então, obviamente, a gente vai apostar no que tiver o valor de pico de probabilidade, aquele que não necessariamente a gente vai ganhar, mas é o que tem maior probabilidade de ganhar na aposta, que corresponde ao 7. Aqui entre o 6 e o 8 é um 7. Tranquilo? Como entra então aquela ideia da generalização? Voltando para o caso anterior de um dado apenas. Se eu tivesse, em vez de um dado de 6 faces, se houvesse 20 faces, aqueles dados de RPG, alguém já brincou com RPG? Não é RPG de educação postural global, não. É RPG de um jogo meio de realidade, de guerra, coisas desse tipo. Eu também nunca joguei não, mas eu já vi. Né? Nem sei qual é a regra, é um troço complicado. Mas tem os dados que são realmente bem interessantes, pitorescos realmente. E a gente vê alguns com 20 faces até. Tem dados de 12, dados no próprio jogo de RPG tem vários tipos de dados. Vamos supor um dado de 20 faces. A ideia seria igual, sendo um dado honesto, seria o mesmo tipo de distribuição de probabilidade, distribuição uniforme. Só que o espaço amostral seria de 1 a
E nessa população enorme, P%, uma proporção de P desses indivíduos, possui uma determinada característica. Tá bom? Por exemplo, vamos supor que a gente esteja lidando com a característica ser canhoto, e não é a verdade, tá, pessoal? Só para facilitar nossas contas, 10% da população fosse de canhotos. Tá bom? E aí, em contraste, os não canhotos, né, vamos considerar que não existe ambidestro, seriam relacionados pela letra D, enquanto os canhotos a gente vai referenciar por C. Então, a probabilidade, a proporção de canhotos, 0,1. A pergunta é, se eu pego dessa população e sorteio N indivíduos, por exemplo, sorteei 3 indivíduos, também um número pequeno para facilitar a nossa conta. Qual a probabilidade de, entre esses 3 indivíduos, nenhum ser canhoto? Qual a probabilidade de, entre esses 3 indivíduos, um ser canhoto, 2 serem canhotos ou 3 serem canhotos? Então, a nossa pergunta se refere à probabilidade de, em N indivíduos selecionados, K terem aquela característica, no nosso exemplo, serem canhotos. Tá bom? Então, qual é o espaço amostral de K? No nosso exemplo de N igual a 3, 0, nenhum canhoto em 3 indivíduos, 1 de 3, 2, ou os 3 de 3. Todo mundo canhoto nesses 3 indivíduos. Tudo bem? Primeira coisa, da mesma forma que a gente fez da outra vez, estabelecer o espaço amostral e agora vamos pormenorizar cada um desses valores macroscópicos, digamos assim, de uma maneira um pouquinho mais microscópica. Só voltando na nossa ideia inicial, se a proporção de canhotos é de 10%, qual a proporção de não canhotos? 90%. Se eu não me engano, a propriedade número 3 da semana passada, a probabilidade de não A, ou do conjunto complemento a A, é 1 menos a probabilidade do A, do conjunto A. Então, 1 menos 10%, 90%. Tranquilo? Agora vem a nossa descrição com relação aos indivíduos, em termos microscópicos, e da mesma forma que antes eu coloquei na ordem dado vermelho ou dado amarelo, aqui eu vou colocar os 3 indivíduos sorteados, cada um com um nome. Tá? Eu coloquei podia ser qualquer nome aqui, eu chamei de X, Y, Z para facilitar a nossa vida. Então, a primeira letrinha sempre se refere ao indivíduo X, a segunda sempre ao Y e a terceira sempre ao Z. O que precisa acontecer em termos de características de lateralidade manual, digamos assim, com esses 3 indivíduos para que 0 seja canhoto? O X tem que ser manidestro, o Y manidestro, o terceiro manidestro. Tranquilo? Então é X destro, E, Y destro, E, Z destro. Para haver um canhoto entre esses 3 indivíduos, o que tem que acontecer? Ou apenas o X é canhoto e os outros 2 são destros, ou apenas o Y é canhoto, sendo os outros 2 destros, ou apenas o Z é canhoto e os outros 2 destros. Para haver 2 canhotos, apenas o X é destro e os outros 2 são canhotos, ou apenas o Y é destro e os outros 2 são canhotos, ou apenas o Z é destro e os outros 2 são canhotos. No caso de todos eles canhotos, o X, o Y e o Z, todos canhotos. Tá bom? Agora vamos calcular as probabilidades. Nisso vem a ideia da população ser infinitamente grande. A pergunta agora é, qual a probabilidade, vamos começar aqui em cima, do primeiro indivíduo sorteado da população ser destro? 90%, 0,9%. Qual a probabilidade de um segundo indivíduo nessa população, diferente do primeiro? Eu sorteei o primeiro e já não pode mais ser sorteado de novo. Qual a probabilidade de um segundo indivíduo, o Y,
ser destro? 90%. Não, tira o que não é possível. Pois é. Mas a população é infinitamente Só grande. porque a população é infinitamente grande. Pois é, no fundo, se a gente tivesse Infinito dando, menos 1 é infinito. se a gente tivesse uma população pequena, de 10 indivíduos, um caso bem grave, né, 10 indivíduos, o que aconteceria? Ela não seria infinitamente grande, já, obviamente. Desses 10 indivíduos, um seria canhoto e 9 seriam destros. Estou com os 10 lá na minha frente. Quero sortear um deles. Qual a probabilidade desse primeiro indivíduo ser destro? 9 em 10. Não pode ser sorteado de novo. Sobraram 9 indivíduos, 8 destros e um canhoto. Qual a probabilidade do segundo ser destro, dado que o primeiro foi destro? 8 em 9. Que não é exatamente, é parecido até, pouca coisa diferente, mas é diferente de 9 décimos. Então, se a população fosse pequena, a probabilidade de um segundo ser destro, dado que o primeiro foi destro, é diferente da probabilidade de um destro na população total. Então seriam fenômenos, seriam eventos interdependentes. Concordo? A gente teria que lidar com a probabilidade condicional, que atrapalharia um pouquinho a nossa vida. Por isso que a gente costuma utilizar essa ideia do infinitamente grande. Então agora, o que é infinitamente grande para a gente? É quando o número total de destros e o número total de canhotos é muito maior do que o meu N.